Olá, eu sou a Adriana, educadora social da Incubadora Social, e na aula de hoje nós vamos falar sobre pintura em vidro. Para poder fazer pintura em vidro usando tinta à base de água, a gente precisa de alguns produtos para nos auxiliar, porque o vidro tem uma superfície impermeável. Se a gente simplesmente passar a tinta sobre ele, ela não vai segurar. Então a gente pode usar dois produtos. O primeiro produto que eu vou mostrar para vocês é o primer. Eu acredito que muitos já devem ter ouvido falar e até talvez já usaram esse produto. Ele cria uma camada impermeável sobre o vidro que permite a gente fazer esse tipo de pintura. Quer dizer, a gente pode depois aplicar tintas à base de água, né? E conseguir esse tipo de efeito de cobertura total. O outro produto também que a gente pode usar é o verniz jateado. Ele dá ao vidro esse aspecto aqui, como se a gente tivesse feito um jateamento no vidro. Então a gente consegue essa transparência e depois também podemos aplicar tinta à base d'água sobre o produto. A gente consegue também um efeito bem legal. Então vamos partir para a aula? Bom, gente, então para a gente começar o nosso trabalho, a gente precisa obviamente de um vidro, né? Esse aqui já foi bem lavado, é importante que esteja bem lavado. E depois de lavar, vocês podem também, passar um pouquinho de álcool para tirar toda gordura ou algum resíduo que possa ter ficado aqui, cola do rótulo, né? Tudo é importante que tire todo e qualquer resíduo para que o primer possa colar aqui, né? Possa aderir aqui na superfície do vidro, tá? A tampa, também a gente pode aplicar o primer, porque ele também funciona não só sobre o vidro, mas sobre o metal. No caso dessa tampa aqui, ela está em perfeito estado, então se no meu trabalho final eu vou precisar de uma tampa branca, eu não preciso passar o primer aqui. Mas se eu quiser uma tampa colorida, né, quero pintar também a tampa, aí eu também preciso aplicar o primer na tampa, tá bom? Antes da gente começar a passar o primer, a gente tem que pensar o que a gente vai fazer, né? O que eu quero aqui nesse vidro. Eu quero pintar inteiro, eu quero pintar só uma faixa. Caso eu queira pintar só uma faixa, eu preciso isolar com fita crepe. Um truque bem legal, por exemplo, se eu quero pintar só daqui para baixo, quero deixar uma parte do vidro assim, né, transparente, ou quero pintar aqui a parte de cima, a parte de baixo, deixar uma faixa, a gente pode usar aqui no caso eu já estou até usando o stencil mesmo, como guia para eu poder colocar a fita crepe, tá? Então vamos supor que eu queira pintar só daqui para baixo, aqui em cima eu não quero tinta. Então eu posso colar um stencil com um pedacinho de fita crepe, que como o stencil dá a volta, ou vocês podem usar uma faixa larga assim de acetato. O importante, é que eu consiga passar. Eu não estou posicionando o stencil para usar o stencil. Eu estou posicionando o stencil só como guia para eu marcar aonde eu quero colocar a fita crepe. Olha, então agora eu consigo aqui uma linha reta onde eu posso colocar a fita crepe, posso colocar a fita aqui também e passar o primer só nessa região aqui aonde eu quero que fique a tinta. Então vai ser algo mais ou menos assim, ó. Eu vou colocando a fita aqui encostada no stencil. Se você já tiver passado álcool e ele ainda estiver úmido, é bom secar, porque senão a fita não vai colar. Então eu consegui ali uma linha reta. Se eu tirar aqui o stencil, eu tenho uma linha reta aqui com a fita crepe para eu poder aplicar o primer, tá bom? E eu vou aproveitar, então eu vou passar só nessa parte de baixo. Para aplicar o primer, você pode usar um pincel de cerdas macias, né? Quanto mais macia, melhor, para que não fique muito marcado, ou usar um rolinho. Olha, eu vou mostrar para vocês aqui das duas formas. A gente pode pegar aqui o primer e aplicar diretamente sobre o vidro. A primeira camada é importante não passar com excesso, tá? Porque ela pode ficar marcada, pode ficar com bolha. Depois é difícil tirar essas marcas. Olha, aplicar com o pincel, sempre alisando, ou usar o rolinho. Aqui, ó.
distribui bem o produto pelo rolinho. E aí, também pode aplicar com o rolinho. Uma dica importante é esperar a secagem natural do produto, tá? Eu recomendo principalmente essa primeira camada não secar com o secador de cabelo, porque o primer ele tem uma resina que vai fazer com que ele se fixe na superfície do vidro. E a gente tentar acelerar a secagem com o secador de cabelo, a gente pode comprometer a qualidade dessa resina, tá? Ó, deixa a primeira camada bem lisinha, sem excessos. E aguarde a secagem natural por pelo menos umas 2 horas, 2 a 3 horas. Se for um dia chuvoso, muito frio, espera pelo menos umas 3 horas para poder aplicar a segunda camada. Eu normalmente aplico de 2 a 3 camadas de primer e eu sempre espero a secagem natural. Eu não uso secador de cabelo para o primer, tá bom? Depois disso, a gente já pode começar a trabalhar com a aplicação da tinta. Bom, esse daqui eu já passei o primer, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas eu pus uma fita crepe aqui e uma fita crepe aqui. Então, quando eu tirar, depois que a gente terminar de pintar, vai ficar uma faixa aqui e uma faixa aqui sem pintura, né? Só com a tinta. Eu vou cobrir esse vidro todo de amarelo, tá? E para passar a tinta, eu realmente prefiro usar o rolinho, porque eu acho que ele dá um acabamento melhor. Então, ó, a gente vai aplicando a tinta sobre o primer. Gente, esse primer aqui, ele já tá seco há uns 2 dias, tá? É importante deixar o primer secar bem, pelo menos de um dia para o outro, para poder aplicar a tinta. Se não for possível, se você precisar passar o primer e já aplicar a tinta no mesmo dia, então evita envernizar, pelo menos não enverniza, tá bom? Para deixar esses produtos, né, no caso o primer e a tinta, secarem corretamente antes de você envernizar, tá? Isso vai ajudar bastante na qualidade do trabalho. Gente, ó, aqui eu já passei 2 camadas de tinta amarela, né? Intercalei secagem com secador. Eu tirei a fita crepe. Vocês podem ver, ó, que mesmo colocando fita crepe, ainda borra bastante, tá? Mas aí é só fazer o seguinte, pode vir com um estilete ou com uma ponta de chave de fenda, alguma coisa, ponta de tesoura. Vocês vão tirando assim, ó, com cuidado, tá? Toda essa bordinha aqui. Evitem passar aqui pano úmido ou pano com álcool agora, principalmente porque acabou de pintar, né? E como a gente secou com secador de cabelo, a tinta aqui ainda tá frágil, tá bom? Então, se quiser, vai limpando assim, ó, vai tirando esse excesso, tanto de tinta como de primer, que pode ter passado por baixo da fita crepe, tá bom? Eu recomendo não usar já agora aqui, por exemplo, um stencil ou fazer uma decupagem. Espera pelo menos umas 2 horas para que essas camadas de tinta possam ficar bem secas, tá? Eu trouxe uma outra aqui pronta para a gente já começar a aplicar um stencil. Eu já prendi o stencil aqui com fita crepe, ó. Vocês podem ver que ele tá bem preso. É importante colocar a fita crepe assim na volta toda, porque como o stencil termina aqui, eu venho batendo aqui agora com a espuminha, com a tinta, eu posso sujar muito o vidro, pode acabar dando problema, hein? O stencil ele precisa de camadas finas de tinta intercalando secagem entre uma camada e outra. Eu gosto de usar muito o pincel para trabalhar com stencil quando eu trabalho no tecido. Quando eu trabalho em madeira ou vidro, que são superfícies mais duras, né, e não tem essa absorção da tinta, eu uso uma esponjinha macia. Aqui eu não recomendo usar o pincel, tá bom? Até porque o stencil tem áreas grandes e a probabilidade de passar por baixo é muito grande. Então, paciência. Ó, pouca tinta, tirando bem o excesso aqui na bandeja e você vai aplicando de leve. Vocês podem ver que eu peguei tinta uma vez só, bem pouca tinta, até porque a esponja absorve tinta. E eu tô dando a volta em quase todo o vidro. Olha, eu posso até buscar aqui um pouco de tinta e continuar. Então, não precisa toda hora ficar indo lá pegando
tinta, você pode usar tudo que tem aqui na esponjinha. É realmente um trabalho de paciência. Aqui eu já vou intercalar, secar com o secador e mais algumas camadas de tinta. Olha aqui, gente, depois de 3 camadas ou 4, não me lembro, intercalando secagem, tá, com secador, pouca tinta em cada camada, a gente conseguiu fazer aqui um trabalho sem borrar, sem que a tinta passasse por baixo do stencil, tá bom? Ó, sempre pouca tinta, camadas. Se a gente colocar a tampa, aí pode decorar a tampa também, né, com tinta branca, se quiser, mas ficou super bacana. Aí, foi. Bom, gente, agora nós vamos começar um outro trabalho usando esse produto aqui, que é o verniz jateado. A gente consegue esse efeito aqui, como se tivesse realmente mandado fazer um jateamento no vidro, tá? Para começar, o processo é o mesmo, né? Um vidro já limpo, sem rótulo, passar um pouquinho de álcool aqui para tirar qualquer resíduo que possa ter no vidro, e a gente pode aplicar o produto com o rolinho no vidro todo, tá? Ó, pode aplicando com o rolinho numa única demão. Então assim, ó, quando chegar aqui em cima, dá umas batidinhas e depois, olha, uma única demão, tá? Não tem que ficar passando várias vezes no mesmo lugar, tá bom? É passar uma vez só, tirar o excesso e tá pronto. Ah, e muito importante, não secar com secador de cabelo. Não deixem excessos, tá? Porque isso depois de seco vai aparecer. É só isso e aguardar a secagem. Gente, depois de seco, tá? Se você conseguir deixar de um dia para o outro, melhor, tá bom? Se não, deixa aí pelo menos umas 3, 4 horas de secagem. Por quê? A gente vai começar a trabalhar o stencil aqui, batendo a esponjinha de novo. E esse atrito, né, de repente pode até danificar um pouco aqui a resistência do produto. Então, melhor é deixar secar de um dia para o outro, se for possível, tá bom? Aqui, ó, eu vou usar o stencil de borboletinhas. Então, a gente pode prender. Aí eu vou, traz para cá, tira bem o excesso e vai trabalhando com batidinha suave, 2, 3 camadas, pode intercalar a secagem com o secador. Pronto. Olha lá que legal. Agora a gente vai colocar várias borboletinhas aqui ao redor do vidro. Depois de fazer as borboletinhas, né, ao redor do vidro, fica super charmoso. A tampa, já pode aproveitar uma tampa branca, né, ou se fizer de outra cor também pode pintar a tampa. Só não esquecer de passar o primer também na tampa antes de pintar. Esse é um produto super versátil, é um trabalho super rápido de fazer. Tem um outro aqui que eu já tinha deixado pronto. Aí pode brincar um pouquinho com tinta dimensional dourada, né? Aqui, né, um vidro grande, passei então o verniz jateado nele todo e depois fui só trabalhando com stencil com tinta branca. Fica super charmoso. É um produto fácil, barato, que dá pra gente fazer coisas bem legais. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e não esqueçam, quem puder fique em casa, se cuide e até a próxima!